Estamos de volta com o programa Entre Elas. Doutora, a gente tem mais uma pergunta para dar continuidade ao nosso bate-papo. Os avós, eles têm obrigação de pagar pensão para os seus netos? Então, Ingrid, essa pergunta ela é bastante pertinente até, é uma dúvida legal de se responder. Na verdade, pode acontecer sim, de se recorrer aos avós. A gente chama isso de pensão alimentícia avoelgos, tá? Só que isso só acontece de forma subsidiária. O que é isso? Essa obrigação não é uma obrigação direta, é uma obrigação subsidiária. Se o genitor é desaparecido ou já reiteradas vezes tentou-se que ele pagasse pensão, né, cumprisse a sua responsabilidade e de forma alguma obteve êxito nisso aí, é possível recorrer aos avós, tanto maternos quanto paternos, tá? Então, essa pensão dos avós é uma pensão subsidiária, não é uma obrigação direta. Pode ser que, por exemplo, um dos genitores tenha falecido, não tenha mais, aí o outro genitor que tem a guarda sozinho, né, e a responsabilidade, ele pode sim pedir auxílio né, entrar na justiça com uma ação de alimentos avoelgos em face dos pais, né, do genitor da criança, entendeu? Mas é uma forma subsidiária, tem que comprovar que tem, né, que não tem outra forma de obter aquilo do próprio genitor. Agora, a regra funciona também para os avós, caso não paguem pensão, tantos meses, podem ser presos, também isso também pros funciona? Avós. Funciona porque é uma obrigação de sustento dos menores, né? Entendi. Funciona assim. Doutora Suzana, recebemos 2 depoimentos opostos. Vamos ver os depoimentos que são bem interessantes. Há mais ou menos 15 anos, meu pai e minha mãe se separaram. Meu pai foi morar no Rio, porque o emprego dele era lá, enfim. E minha mãe continuou em Cabo Frio, morando minha mãe, eu e mais 2 irmãos. Tudo filho do mesmo pai. E eles entraram num acordo, de boca mesmo, nada de justiça, dele ajudar nas despesas, pagar a escola, plano de saúde, alimentação. E ele não cumpriu. Ele só pagou a escola dos 3 e em relação ao plano de saúde, a empresa até deu durante um tempo, mas depois ele cancelou, ele saiu da empresa, cancelou, mas também não correu atrás para poder continuar pagando. E em relação à despesa, às outras despesas, né, minha mãe teve que se virar sozinha, trabalhar, e ela nunca entrou com processo contra ele. Ela até ameaçou, mas nunca teve coragem de botá-lo na justiça. E foi isso. Eu tenho um filho de 3 aninhos e nosso relacionamento, meu e da mãe dele, não deu certo, e a gente tenta manter uma relação mais amigável possível para que a saúde mental dele seja preservada. E com relação à pensão, aos custos dessa vidinha, a gente entrou num acordo de que a gente não precisa de um juiz mandando eu pagar o valor X, eu não preciso de ninguém mandando eu fazer o que eu devo fazer. Então eu entrei nesse acordo com ela e tudo que ele precisa a gente divide, eu pago quando posso, quando não posso também eu falo, agora não dá, a gente espera o dia que dê, porque eu não sou rico, mas dentro do possível eu sempre cumpro com as minhas obrigações, principalmente os valores fixos, né? Que são creche, alimentação e vestuário. E as outras coisas como passeio, um presente no aniversário, uma festa de aniversário ou viagens, a gente negocia. Mas os fixos a gente sempre está cumprindo com o combinado. Já que, como eu falei no início, eu não preciso de um juiz me obrigando a fazer o que eu faço por amor, ainda nem por obrigação, né? Vocês acabaram de escutar os 2 depoimentos opostos, né? Um sabe dos direitos, da obrigação, o outro até sabe, mas se fez de desentendido. Nesse caso... Na verdade, assim, como a gente falou desde o início, né? A obrigação de sustento dos menores é uma responsabilidade inerente ao exercício da paternidade, né? Todo mundo sabe que quando você tem um filho, a gente precisa criar esse filho, né? Precisa arcar com o que ele necessita, precisa custear a vida dele, e isso é uma responsabilidade dos genitores, né? De quem trouxe essas crianças ao mundo. Quando a pessoa tem consciência disso, ela entende que isso é sua obrigação, independente dela viver ou não, né, um casamento, viver ou não uma união estável com outro genitor, isso flui normalmente, não precisa chegar até a justiça, isso pode ser acordado entre as pessoas,
né? Pode ser pago de várias maneiras, ou eu opto por pagar em dinheiro para ela que ficou com o meu filho, então eu prefiro pagar para ela um tanto, pago todo mês, ela me dá recibo. Existe um diálogo, uma relação de confiança bacana, né? Acabou o casamento, mas existe ali o diálogo dos pais, é tranquilo, pode se resolver sem precisar ir ao judiciário, da forma como eles acharem melhor, desde que estejam suprindo as necessidades da criança. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, a pessoa não percebe isso daí, ou prefere não perceber, né? E deixa isso passar ao ponto de ter que se chegar ao Poder Judiciário, né? Trazendo essas demandas de família para que sejam resolvidas através de uma decisão de um terceiro, né? Que é o juiz que vai impor, vai obrigar através da lei, né? Mas se as pessoas tivessem mais consciência da sua responsabilidade, nós teríamos menos demandas processuais, né? E as crianças talvez fossem menos traumatizadas, tivessem menos situações que trazem, às vezes, desconforto para elas, né? É verdade. Se os pais entendessem que a melhor solução é o diálogo e o convívio harmonioso, de forma harmoniosa entre eles, né? Com os seus novos relacionamentos ou não. Acabou, mas a vida do filho continua para sempre. É né? verdade. Agora, doutora, eu tenho uma dúvida. O juiz estipulou a porcentagem X para ser paga. Esse valor é descontado direto do salário em folha? Ou a pessoa tem que depositar e comprovar todo mês que está depositando? Isso depende, Ingrid, do tipo de fonte pagadora que a pessoa tenha, do tipo de profissão que o alimentante exerce. Por exemplo, se ele tem um vínculo empregatício, o ideal sim é que se oficie, né, a empresa onde a pessoa trabalha e dali já desconta diretamente o percentual que vai para os alimentos e já deposita na conta daquele que tem a guarda da criança. Né? Isso aí é uma forma mais fácil de pagar, é uma forma de evitar o inadimplemento, é uma forma de garantir o pagamento de forma mais tranquila, né? Uhum. Mas se a pessoa não tem um emprego, né, que ela tem um vínculo empregatício, carteira assinada, ela é, por exemplo, um comerciante, um autônomo e tal, estabelece de outra forma, né? Estabelece um percentual em cima de valores de salário mínimo, por exemplo, que fica mais fácil para você ter um controle, e aí a própria pessoa deposita e o contra-recibo vira, a própria guia de depósito vira um contra-recibo, né? Ou, não quero ter conta, prefiro pagar diretamente, pode também dar diretamente em mãos do outro. Mais uma vez, vai depender do bom senso, do bom relacionamento ou não, né? Agora, a pessoa que paga a pensão, ela pode exigir notinha fiscal, comprovação de que o outro responsável está tendo aqueles gastos? Isso não é necessário em se tratando de menores, né? Porque a gente sabe que necessidade menor é presumida, as coisas são caras, custam, né? Uhum. Custam muito. Normalmente o valor que se paga de pensão, né? Até porque, em geral, as pessoas não têm, né, ganhos que sobrem, né, que se paga de pensão normalmente não é o suficiente para suprir todas as necessidades menores, mas se está havendo dúvida, se não está havendo uso efetivo daquilo ali, cabe àquele alimentante que está desconfiando ingressar, então, com uma ação, né, para que seja comprovado os gastos. O menor pode ingressar, sim, não tem problema, mas isso ele tem que ter o mínimo de comprovação ali de que aquilo não está sendo usado para o menor. É difícil, né? É difícil, mas pode acontecer sim. Entendi. Outra pergunta muito comum é o seguinte, fez a maioridade, completou a maioridade, 18 anos, e o pai, ele quer pagar diretamente para o filho, pede para o filho, de repente, abrir uma conta. Como é que é feito isso? Isso pode ser feito? A partir do momento que o alimentado, né, que era menor de idade, completa 18 anos, ele deixa de estar sob a guarda de alguém. Então, ele pode, sim, passar a gerir seus próprios gastos, né? Mais uma vez, vai do bom senso também. Eu prefiro que pague ao meu próprio filho, não tem problema nenhum. Agora, precisa ver se lá no processo não ficou estipulado uma forma de pagamento através da conta da genitora. Então, basta comunicar também, a partir de agora, a gente vai passar a depositar na conta do próprio menor, ele mesmo vai administrar, que agora não é mais menor, já é maior, né? Ele vai administrar, ele tem já condição para isso, então não tem problema nenhum.
Pode sim abrir uma conta já em nome do seu filho, né, maior de idade, que você ainda presta alimentos, e pagar diretamente a ele. O importante é você pensar no bem-estar do seu filho, sim, né? Das necessidades e não dele. deixar de cumprir a sua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, né? E não só financeiramente, Não né? só financeiramente. Porque às vezes a pessoa acha que vou pagar todo mês, estou pagando lá tanto de pensão, e que isso é o suficiente. Às vezes a mãe ou o pai, né, o mais importante não é saber se ele tá ali com um copo de leite, se ele tem arroz e feijão no prato. O mais importante é o filho sentir que ele é amado. Porque muitas vezes os pais têm condições, os dois têm condições, mas não tem esse carinho, esse convívio, que é muito mais importante, né? Na verdade, o perigo é a pessoa transformar uma relação tão bonita, que é a relação de paternidade, numa coisa monetária, financeira. Acontece muito. Eu já ouvi muita gente falar, eu pago X de pensão, porque paga uma pensão alta, né? E tá reclamando do compensar, quê? E não vê, né? E não vê a criança. O vínculo afetivo. E não sai com a criança. E não tem aquela afinidade de pai e filho, né? Não, o na carinho. verdade, tudo isso é importante. O vínculo afetivo é fundamental, é importante. Não deve ser perdido simplesmente porque uma relação de casamento não deu certo, ao contrário, né? A criança tem que se sentir segura, ela não tem culpa daquela união não ter dado certo. E o importante é que ambos se preocupem sim nesse vínculo afetivo e também na questão financeira, porque é necessário. E aí, se nesse caso, né, o pai não tem o acesso, ou a mãe não tem o acesso direto ao filho, e o filho chega numa determinada idade e fala assim, eu não quero mais ir para casa do meu pai, ou eu não quero ir mais para casa da minha mãe. Como é que é vista toda essa situação? Na verdade, assim, o ideal é que isso seja construído desde que nasce, né? Independente de estar casado ou de não estar mais casado, né? Ou de nunca ter sido casado, foi um namoro que gerou um fruto. O ideal é que quanto mais, na mais tenra idade possível, se crie esse vínculo afetivo e se pratique isso. Porque realmente, se aconteceu de ficar distante, distanciou, também não buscou, né? Também tentou, mas não consegui de cara e agora também não quero mais. Levou anos e anos e anos para buscar, vai ficando cada vez mais difícil de você depois criar uma afetividade, e pode acontecer mesmo do filho já estar adolescente ou até adulto e não ter nenhuma relação com aquela pessoa que é seu próprio genitor, né? E aí, não quero mais ir, não quero mais ver, não conheço, não reconheço. Não faz diferença. Não faz diferença. Mas né? Isso vem do adulto para a criança, né? A criança não cria isso vem do adulto para a criança. Bom, gente, espero que o programa de hoje tenha esclarecido você sobre todas essas dúvidas desse universo sobre pensão alimentícia. São muitas questões, né? A gente ainda tem muita pergunta pela frente. Eu espero que tenha servido de alguma forma para você. Sejam responsáveis, né? Sejam pais responsáveis, deem amor, deem carinho e sejam responsáveis financeiramente. Isso é muito importante para uma criança e para um adolescente. Eu queria agradecer a doutora que esteve aqui presente, esclarecendo todas as nossas dúvidas. Pode falar suas considerações finais. Eu que agradeço, a oportunidade. Realmente é um serviço de utilidade pública essencial a gente passar, né, essas informações para as pessoas, evita às vezes problemas, e vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. Então, toda quinta-feira, 4 horas da tarde, aqui no Canal 11, na Rede Litoral. Acesse nosso perfil do Facebook. Foi muito bom essa semana, nosso primeiro programa. Muita gente comentando, foi muito legal. Esse assunto da pensão alimentícia, se deixar, a gente fala durante o dia inteiro. Então, conclusões finais. Antes de se relacionar, antes de pensar em ter um filho, pensa no futuro, como é que vai ser, se não der certo, os direitos da criança, entendeu? Não é só oba-oba, não. Vamos pensar que lá na frente tem uma pessoa, né? E responsabilidade. Busque saber os seus direitos, suas obrigações. Isso aí. O Entre Elas fica por aqui, mas semana que vem tem mais, né, Ingrid? Esperamos você com mais um Entre Elas.